Olha, o São Paulo, deve perder 3 meias por efeito de Zubeldia. Vamos entender isso, porque tem reportagem aí para vocês lerem, está no UOL a reportagem. A história é a Por seguinte. efeito de Zubeldia, parece um vírus. Parece um furacão Zubeldia, né? O esquema do Também. Zubeldia pode ter efeito na formação do elenco do São Paulo para a próxima temporada. Pelo uso de apenas 2 meias de origem no time, o time tem 3 fortes candidatos a saírem em 2025. Rodrigo Nestor, Galopo e Rodriguinho são os nomes. Eles perderam espaço com a sequência de jogos do time, atuando com apenas 2 volantes e 4 atacantes. O Nestor está aí sendo. O Bahia está de olho no Nestor. Ele é o 22º jogador em minutagem na temporada, segundo pelo Galopo, que é o 23º. E a situação do Rodriguinho é pior ainda. Jogou 107 minutos, 109 minutos no ano. E as voltas do Pablo Maia e Alisson de contusão pioram a situação do trio, assim como a afirmação de Bobadilha e Marcos Antônio. Além da possível renovação do Luiz Gustavo. Deve sobrar espaço. Vou dar uma cornetada aqui, ô Júlio Gomes, eu quero te ouvir. Por favor, por favor. Essa é uma forma de ver a coisa. O esquema do Zubeldia impede que os meias jogam. Eu diria que a temporada do Nestor e do Galopo e do Rodriguinho impede que eles entrem em campo. O Galopo acabou de ser operado de novo, pela terceira vez. Ele jogou nada e Exato. quando entrou não jogou nada. O Nestor, quando entra, está entrando mal. E o Rodriguinho, as informações que chegam lá de dentro, é que ele era uma joia da base e quando subiu no profissional, simplesmente não acompanhou a força e o ritmo do time profissional. Caiu, ele sumiu. Ele entrou pouquíssimas vezes. O que pode acontecer, certo? Assim, existem algumas barreiras que o jogador de futebol precisa superar na vida e uma delas, talvez a principal não, mas uma bem importante é a transição e às vezes vai, às vezes não vai. Sobre o Rodriguinho, jogador jovem, talvez o empréstimo nessas situações seja uma boa, né? Você empresta o cara para um time menor, para ver se ele reencontra o caminho, se adapta a um outro tipo de jogo, de velocidade de jogo, e de repente você conta com ele no futuro de novo. O Galopo me parece um desses jogadores de cristal, infelizmente, né? Isso a gente fala isso em tom de crítica, e coitado, o cara. Ninguém sofre mais do que o próprio jogador, né? Pelas lesões. O jogador, a família dele, é a pior coisa que pode acontecer com um atleta de qualquer esporte. É uma pena, mas acho que o Galopo não vai dar para o São Paulo contar com ele. Agora, o Nestor é um caso diferente, eu acho, Tirone. O Nestor, um ano atrás, estava fazendo gol de título de Copa do Brasil, né? O Nestor é um jogador, para mim, que tem talento para conseguir recuperar o espaço. Outra coisa, para mim, o Nestor nem é um desses dois volantes aí para jogar no lugar ou do Alisson, do Pablo Maia, ou do. Pablo Maia que vai acabar sendo vendido, né, Tirone? Vai acabar sendo convocado pelo Dorival, vai acabar sendo vendido. São Paulo precisa de dinheiro, é um desses jogadores. Bobadilha, Marcos Antônio, que não estava não estava muito nos planos do Zubeldia e acabou convencendo o treinador de que merece ter minutos. Para mim, o Nestor não está nesse grupo de jogadores. Não sei se você concorda, mas o Nestor, ele que aí que tá, ele também não é um dos 4 atacantes, ele é um jogador que, que costuma ser um terceiro meio-campista, né? Pela esquerda. Ele pode atuar mais recuado, como pode ir um pouco mais para frente. Eu acho que é um jogador importante para você ter no elenco. Eu não abriria a mão do Nestor, não. Foi um ano difícil, lesão, retorno de lesão. Eu não abriria a mão do Nestor. O Nestor teve a contusão, né? A contusão atrapalhou bem, de fato. Ele foi um destaque na Copa do Brasil, fez o gol do título, tá na história do São Paulo. Depois ele se machucou e ainda não voltou no ritmo que deveria. Eu também acho ele um jogador Exato. muito talentoso, acho ele muito técnico e tal. Mas ele tem 24 anos já. Não sei se ele vai ser muito mais do que ele é. Embora eu ache ele um bom jogador. E sim, desses caras aí, eu acho que ele é o que poderia ainda ter possibilidades. O Galopo, acho que infelizmente não dá mais. Mas E então, o aí Rodrigo. se ele já tem 24 anos e não tem grandes mercados fora do Brasil, você vai vender pro Bahia para ele jogar bem contra você, entendeu? Você vai É, rifar, você vai vender de graça. pois É é. melhor ficar. É complexo. Nós estamos em 534 lives, e se você não der likes, e se você não chega, se a gente não chegar em 610, o seu time vai ser vaiado em todos os jogos daqui até o final dos tempos. Então, ganhe ou perca, a torcida vai encher o saco dos jogadores em campo, vaiando sem parar desde o minuto 1, se você não der like pra gente. Mas isso. Bora falar agora sobre Léo Fernandes. Você sabe de quem eu tô falando, né?
meio atacante de 26 anos de idade, uruguaio, que fez grande temporada com a camisa do Peñarol e foi especulado como um possível camisa 10 do São Paulo. O tricolor procura um meio atacante com as características do jogador, que tem números impressionantes. Em 2024 foram 45 jogos, 21 gols e 16 assistências. Ele tem quase que uma participação em gol por partida. Foi o grande craque do Peñarol, a maior surpresa da Libertadores da América desse ano. Importante contar que o Léo não pertence ao Peñarol e já está descartada a sua permanência para o próximo ano. Tudo porque o Toluca do México, que é dono dos seus direitos econômicos, está pedindo 7 milhões de dólares, ou mais ou menos 40 milhões de reais, para que ele seja vendido. Nesse momento, não há nenhuma chance de o Peñarol fazer esse investimento. O mais provável é que apareçam propostas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes. Sobre o São Paulo, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte tricolor. Essa pessoa disse que por tais cifras fica absolutamente inviável. São Paulo não terá capacidade para fazer um investimento desse tamanho, mesmo reconhecendo a qualidade do atleta, que arrebentou com a camisa do Peñarol, mas havia tido uma passagem discreta pelo Fluminense no ano passado, 45 jogos, 21 gols e 16 assistências. Nesse momento, o Toluca do México tem batido na tecla de que não tem a intenção de um novo empréstimo. Está na hora de recuperar o investimento feito no jogador. No São Paulo, o Rafinha deve sair. Essa história do Rafinha ela ainda não está totalmente definida, né, PVC? É uma questão assim, assim, o que está muito claro é que o Rafinha quer continuar pelo tempo que ele ficou lesionado, né? Então, assim, esse período que ele ficou lesionado, ele ainda quer recuperar. E qual que é a saída para esse tempo que ele ficou recuperado? Jogar o Campeonato Paulista. Jogar o torneio que vai ter de pré-temporada, que o São Paulo já definiu que vai para os Estados Unidos com os titulares, e o Rafinha vai para os Estados Unidos, né, para disputar esse torneio, e depois o Campeonato Paulista. Então, assim, a ideia, e esse ainda não está assinado, o que vai acontecer? O Rafinha, quem representa o Rafinha, eles estão esperando o São Paulo fazer a pontuação para pré-Libertadores, para Libertadores fase de grupos, não pré, para depois sentar com a diretoria. Então aí senta com Rui Costa, com Belmonte, com o presidente Casares, para definir. Mas o que já está desenhado na cabeça de todo mundo ali, o plano, é o seguinte: o Rafinha joga o Campeonato Paulista, termina o Campeonato Paulista e se despede do São Paulo. Porque aí não tem um impacto tão grande econômico na folha salarial do São Paulo, ele continua jogando, e se o São Paulo, que vai disputar o Campeonato Paulista para ser campeão paulista, encerra uma história bonita, ele que se diz torcedor do clube e tal, com um título, que é o que ele quer. Então, assim, todo mundo vai entrar nesse acordo mais ou menos. Óbvio, vai ter discussão ali, vai ter uma negociação para isso, vai ter. Mas a tendência é que aconteça isso. Então, do Rafinha ganhar aquele tempo que ficou perdido, é verdade, por causa da lesão, que ele ficou parado, jogando, joga o Paulistão e aí depois encerra o seu ciclo. A gente tá... A gente às vezes vende... Eu de manhã eu vendi a Domi, porque eu falei da história do Rafinha não deve ficar, o Hernan explicou muito melhor. O que eu ouvi depois, no meio da manhã, foi que ele vai entender qual é o papel que ele tem na transição deste novo time do São Paulo. Ou seja, é importante ter um jogador experiente para a montagem desse time do ano que vem. Agora, ele precisa entender qual é o papel dele. Ele não vai jogar todas, ele vai jogar de vez em quando, ele não vai ser titular absoluto como foi na Copa do Brasil do ano passado. Estamos de volta. Bragantino e São Paulo ficaram no empate. Foi ruim para os dois, mas principalmente para quem inventou de ver o jogo nesse alambrado aí. Outra tentando escalar, uma ideia. Assistir o time do coração jogando como visitante é uma experiência única. Em alguns estádios, vira o chamado perrengue chique. Não dá pra ver nada no jogo, um sol 40 graus. Bragantino só faz jogar à noite, aí quando é contra o São Paulo é de dia, não é possível, velho. Esse alambrado aí atrapalha tudo. Eu não consigo assistir, né? Sou muito baixo. Esse alambrado aqui tem que ter pelo menos 1,80 m.
minha altura. O torcedor que estava incomodado com as condições do estádio ficou ainda mais chateado quando descobriu que o Caleri estava fora do jogo. O atacante até acompanhou o time, mas foi desfalque por causa de dores na coxa esquerda. Pressionado na luta contra o rebaixamento, o Bragantino começou melhor a partida. A primeira chegada foi nesse chute cruzado. Pé direito do John. E logo no lance seguinte, a defesa São Paulina saiu jogando errado. John, criado na base palmeirense, fez boa jogada pela direita e deixou Eduardo Sacha na boa para abrir o placar. O John fez tudo certo, rolou para trás, para ele, pro Sacha tocar de marcar. O São Paulo parecia desconectado do jogo. E menos de 5 minutos depois, a trave impediu o Bragantino de marcar de novo. Chega bem mais uma vez o time do Bragantino. A resposta do São Paulo foi com Lucas Moura. Lucas ganhou! Gol! É o tipo do gol do brasileiro, que vai na luta, que vai na fé, entre as pernas do Cleiton. O gol que colocou o empate no placar foi o de número 50 do Lucas com a camisa tricolor. Feliz de chegar a essa marca, feliz de fazer mais um gol. Jogo difícil, campo pesado, né? Um clima muito quente. A gente conseguiu reagir ali porque a gente começou muito mal. Depois do intervalo, o São Paulo repetiu a dose e também começou mal o segundo tempo. Logo aos 5 minutos, John recebeu na área e Eduardo Sacha quase marcou de novo. O lance mais agudo do São Paulo foi analisado pelo VAR, mas a arbitragem entendeu que não houve nada. Eu acho que fica um gostinho amargo, né, desse empate. A gente buscou a vitória desde o início do jogo, a gente começou um pouco abaixo que a gente vinha demonstrando nos últimos jogos. Mas a gente vem trabalhando, a gente buscou a vitória o jogo inteiro, infelizmente não conseguimos. Com o empate, o São Paulo chegou a 5 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro. Mas o resultado não era bem o que o torcedor estava esperando. Na próxima rodada, o time volta a jogar em casa, com a expectativa pelo retorno do argentino Caleri. Depois de sofrer como visitante, dentro de campo e na arquibancada, o torcedor espera que a volta para casa signifique também a retomada do bom futebol. Tinha que estar melhor, né? Sempre melhor.